Guerreirada voltando ao trabalho, hein? Guerreirada já tá lá trabalhando intensamente aí para o que vem pela frente, né? Para todos esses mata-matas que tem aí, né? O São Paulo que durante tanto tempo jogou morre-morre. Eu me lembro uma época que era só morre-morre, que o São Paulo não passava de mata-mata, mas depois de um tempo a coisa começou a fluir. O pessoal mandando vídeo aí para mim do Gatinho Preto, que não é a minha, logicamente, minha afinada Amora, mas o Gatinho Preto indo na bandeja do São Paulo, classificando contra o Atlético Mineiro. E aquilo, né? Eu acho que vai para os pênaltis, o São Paulo passa. E São Rafael do Morumbi vai se redimir, hein? Vai fazer eu morder a língua, né, Rafael? Para isso que o jogador de futebol existe, para duas coisas. Para dar título para a sua coletividade e para fazer a gente morder a língua. Pronto, o resto não interessa, né? E que ele faça eu morder minha língua e que o São Paulo classifique nos pênaltis. Eu vou até printar esse vídeo aqui para gente depois eu me cobrar lá na frente, né? E fica essa expectativa, claro, do São Paulo poder realmente aproveitar intensamente esses dias. Se a gente for analisar um histórico de paradas e a volta, a gente vai ficar preocupado, né? Porque essas últimas paradas aí que deram, o São Paulo infelizmente não conseguiu voltar, né, de um jeito que a gente esperava que voltasse. Mas a gente quer acreditar que o professor Zubeldia vai arrumar essa casa toda. Eu me lembro de 94 que a Libertadores parou, vocês devem lembrar, muitos irmãos aqui vão lembrar, a Libertadores parou para a Copa do Mundo, né? São Paulo faz a primeira partida com o Palmeiras no Pacaembu, que o Palmeiras massacrou o São Paulo naquele jogo, e o Zete foi uma das maiores atuações de um goleiro numa partida, foi a do Zete nesse jogo, só perde para aquela do Rogério lá no Chile. Aquela não existe partida no mundo de um goleiro igual aquele jogo, né? Mas o Zete no Pacaembu destruiu a partida e o juiz ainda não deu um pênalti pro São Paulo, né? Um dos poucos lances do São Paulo. Parou a Libertadores, Copa do Mundo, na volta o São Paulo ganha com 2 gols do filho do vento. O Euler lá no Morumbi, o São Paulo desclassifica o Palmeiras. É um dos poucos momentos de paralisação em que a gente consegue obter um resultado positivo na volta. Vamos ver se dessa vez, né, a gente consegue. Os reforços já estão aí, a galera já está treinando e eu estou sentindo cheiro de título no ar. Os caras vão ficar bravos. Ronald Thierry, São Paulo, Raiz na área. É aquilo, né? A gente fica preocupado, a gente fica triste com o resultado, a gente fica triste com a postura do jogador, na verdade, né? Quando você vê uns jogadores, por exemplo, eu vi um vídeo aí do Luciano, né, se arrastando em campo. Isso porque ele entrou depois do intervalo, né? Se arrastando em campo para marcar um jogador, quer ver? Mas não é função dele. Como se hoje tivesse função dele ou não função dele. Engraçado que quando o Rames Rodrigues se arrastava no campo, o pessoal reclamava, né? Mas o Luciano pode. Mas Rory, eu já estou com saudade de gritar. Luciano na arquibancada, o maior grito de guerra que um jogador de futebol já recebeu em todo... vai começar já, Bochechinha? Você já vai... Rory, você sabia quando a caravela do Cabral chegou no Brasil, naquele copinho que fica lá em cima, aquele português gritou, você sabia o que ele gritou? Ele gritou terra à vista. Foi isso que ele... Não, ele gritou, Luciano, em português. Mas ele gritou, Luciano, assim como o homem quando chegou na Lua. O que ele gritou quando ele chegou na Lua? Eu sei o que ele falou, a terra é azul, né? Aquela frase que ficou na história, aquela coisa toda. Não, Rory, os livros de história estão errados. Ele gritou lá em cima, Luciano. E ainda meteu o pé na bandeirinha. Ele colocando aquela bandeirinha é fake, porque ele mete o pé na bandeirinha. Você comeu o que hoje, Bochechinha, no café da manhã? Danone quente com banana? O que você comeu, Bochechinha? Tava falando do Luciano aí já, né? A bochechada já fica oriçada, né? Ovula o torcedor que ama o Luciano. Pois bem, gente, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente vê essas posturas dos jogadores, né? A gente fica extremamente revoltado, fica extremamente chateado.
Aí o tempo vai passando, as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar, a gente continua cobrando esses caras e cada vez mais, né? Porque daqui a pouco vai estar alguém falando, mas não deu a Copa do Brasil, não deu a Libertadores, mas nós somos campeão da Copa do Brasil ano passado, os caras comemoram ano passado. Passa um ano, os caras continuam comemorando. Continua comemorando o Campeonato Paulista do Crespo. O que vai ser perto de uma Copa do Brasil? O São Paulo é gigante demais para viver dessa migalha, senhores. Eu sei que a turma mais nova, que não ganhou porra nenhuma em 12 anos, né? Quando eu falo porra nenhuma, eu tô tirando aí, vai, Sul-Americana, um Paulista e uma Copa do Brasil. Também conhecido como, no conjunto da obra, porra nenhuma. É só ver o que os rivais ganharam. O pessoal acha que isso é o máximo. Mas não é o máximo, senhores. Isso é menos do que o mínimo em se tratando de São Paulo. E isso tem um dedo muito, como é que eu vou falar para vocês, acentuado de quem dirige o São Paulo. De quem tinha que fazer planejamento, de quem tinha que organizar. Mas o Leco ferrou São Paulo. Gente, o Leco já foi embora faz muito tempo, meu senhor. Foi embora não, né? Porque ele tá lá no Morumbi, é amiguinho de todo mundo aí. Né? Fez tudo que fez, trocou os pés pelas mãos e segue lá dentro, sendo influente politicamente. Pois bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse é o preço que paga a má organização, a desorganização, a falta de planejamento. Vamos lá? Vamos pegar as contratações recentes? Vamos, já falei disso agora há pouco, no vídeo anterior. Quando você traz um lateral esquerdo da Irlanda do Norte, meu irmão, caiu da onde isso? De qual foi o paraquedinha que caiu? Você entende? Eu não estou dizendo que o cara é bom ou ruim. O que eu estou dizendo é que é esquisito demais, é completamente fora de planejamento. Quando você traz um volante, né? Lá do segundo escalão da Argentina, terceira prateleira da Argentina, você sabe como é que é. Quando você traz um zagueiro que caiu com o Grêmio, que caiu com a Sassuolo, meu irmão. Não é verdade? Então assim, veja bem, não é desdenhar das contratações e não é nem falar, mas é o que tem para hoje, é o dinheiro que tem. Não é isso, gente. É que talvez esses jogadores pudessem ser oriundos da base do São Paulo. Jogador desse nível, com risco maior, né? Como é que eu vou falar para vocês? Com dúvidas gigantes com relação àquilo que pode produzir, talvez fossem melhor substituídos por jogadores da base. E o que o São Paulo fez com a base? O São Paulo não tem dinheiro. Por que a base, então, não foi trabalhada, reestruturada para isso? Eu estou vendo o jogador sair para o Múrcia, terceira divisão da Espanha. Alguma coisa está errada. Aí você fala, mas é o nível da base. Se o nível da base é esse, alguma coisa está errada lá dentro, gente. É isso que eu tento falar. Vejam bem, antes de desdenhar de quem chega na contratação, é um alerta gigante para saber o que vocês estão fazendo com a base, senhores do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que historicamente sempre foi campeão de base. Desde o nosso querido lá Muricy, no Dende Leite, do Colonese, do Vitor Hugo, né? Passando por Gilberto Sorriso, passando por Silas, Sidney, Miller, Zé Sérgio, tanta gente maravilhosa, produzida na base do São Paulo. Até o Kaká, o maior jogador do mundo, Cafu. Então assim, a gente fica extremamente preocupado com isso e tem que cobrar a diretoria do São Paulo. Senhores, hoje a base faz a diferença. Olha o que o Palmeiras arrecada com a sua base. Dá uma olhada aí nos últimos 5, 10 anos, o que o Palmeiras trouxe de dinheiro com a sua base. Inclusive com um jogador que teve a bunda chutada lá de dentro. Nós ficamos com o Juan e mandamos o Henrique embora. Isso é competência, não é sorte e azar, senhores. Querem colocar na cabeça dos senhores que é sorte e azar. Mas não é. Isso é competência. Olha quanto o Flamengo vendeu e acumulou de grana com a sua base. Lembrando que não é só vender. Existe um usufruto técnico disso. Portanto, senhores, quando a gente traz jogador com 500 interrogações depois do nome, é importante lembrar que o André Silva custou 27 milhões aos cofres do São Paulo. É um reserva que entra e não faz gol. Tá?
Quando a gente tem jogadores com centenas de interrogações que chegam, não é a sorte e o azar, não é assim que funciona. Talvez numa organização melhor, num planejamento melhor, numa competência maior, em vez de cargo político entregue para cara cuidar do que vale ouro, o São Paulo pudesse ter resolvido o seu problema da falta de dinheiro. Mas é isso, né? Segue a caravana, o flautista de Hamelin tocando lá flautinha, um monte de gente encantada correndo atrás. Legal, gente? É isso daí. Grande sexta-feira a todos, hein? Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Um abraço, tamo junto.